Agora o voo vai começar. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje com a visita ilustre da irmã Clara Denove da Costa, minha neta. Está elazinha aqui, ó. Que benção, não é? É isso aí. Ela tá com o peixinho azul dela ali. Tudo certo. Meus irmãos, uma satisfação muito grande nós podemos estar aqui. A nossa aula de hoje é a de número 237. Hoje, dia 23 de julho de 2025. Para a glória de Deus. Uma satisfação muito grande poder contar, não é, com a participação, com a presença de cada um dos irmãos, não é? E obviamente que vocês têm a liberdade para estarem convidando outros irmãos, fazendo uso aí do aviãozinho, indicando para outros irmãos, irmãs que estão aí na sua rede de contatos, para que eles também participem desta, que será mais uma aula abençoada. Sejam bem-vindos a todos, né? Irmão Vinícius, irmão Eli Batista, seja bem-vindo, cada um dos irmãos, olha aí, também o pastor Jorge Lima, que bênção, maravilha, professor Douglas de Almeida, uma satisfação para nós, né, receber, não é, cada um dos irmãos aqui conosco. O curso de perguntas escatológicas, professor Douglas, ele é composto por um livro, e eu lamento porque eu estou na minha residência hoje fazendo a live, e aí eu não tenho o livro aqui em mãos para mostrar, não é? Mas a gente envia o livro. Neste livro, o pastor Ciro Zibordi, ele, através de perguntas e respostas, ele apresenta todo o plano escatológico que nós, na Assembleia de Deus, ensinamos, não é? Todo o plano escatológico através destas perguntas e respostas. São 101 perguntas e respostas que a resposta, né, a essas questões, o plano escatológico, conforme nós cremos, ele é apresentado. Então eu vou dizer aqui para o irmão, eu vou deixar fixado aqui agora, este WhatsApp é o meu número de celular pessoal. Tá aqui, ó. Vamos fixar ele aqui. Pronto. Eu vou pedir para o irmão que ao final o irmão mande uma mensagem para mim, porque aí eu consigo mandar para ti um PDF, né? Eu mando para ti um PDF com as perguntas, com o tema, com o assunto, para que o irmão possa estar inteirado a respeito do conteúdo do livro. Não é? É um livro de quase 300 páginas, onde o pastor Ciro, sintetizando as perguntas, foram quase 1000 perguntas, e aí nós fomos juntando e chegamos nessas 101, não é, que estão no livro e que apresenta o trabalho. Então nós temos hoje mais de 50 aulas que são acessadas através de uma playlist no canal do CETAD no YouTube, além do livro, e também o certificado está incluso no preço promocional até dia 31 de julho, o valor é R$ 90. R$ 90 o livro com o frete para o envio do livro e depois a emissão do certificado também com a despesa de envio do certificado, tudo incluso neste valor. Pastor Ciro Sanches Zibordi, paz do Senhor, meu irmão, tudo certinho, na bênção, só vitória? Paz do Senhor, pastor X, só vitória, graças a Deus. Então, com Cristo no barco, tudo vai bem, né? Muito bem, maravilha. Olha, a irmã Ivone Ferreira de Moraes, está a irmã Ivone na nossa live, mas pessoalmente na igreja não achou ela. Irmã Ivone, eu queria cumprimentá-la pessoalmente, a irmã não apareceu, né? Desculpa, eu sei que a irmã pode ter alguma dificuldade, ter tido alguma dificuldade, né? Mas teria sido um prazer conhecer a nossa irmã Ivone. Muito bem, o irmão Marco Dionis está perguntando assim, em que parte do Ceará tem o curso? Eu já vou dizer para você, em toda parte. Nós atendemos igrejas em praticamente todas as cidades do estado do Ceará. Até mas em Marte, assim, né, pastor? Com certeza, ainda assim o irmão pode fazer o curso individualmente, à distância também. Não é? Se tiver alguém morando em Marte... Pronto, faz o curso online. Pode fazer o curso também. Aleluia, é isso aí. Qualquer parte do mundo. Não há distância, né, para fazer o curso. Mas no Ceará nós temos muitas igrejas em várias das cidades do estado. Certamente o irmão poderá ser atendido pelo curso do CETAD. Irmão Marcos Dionis, eu deixei aí fixado o meu telefone. Eu vou pedir para o irmão que depois passe uma mensagem para mim, que aí eu vou orientar o irmão a respeito de, não sei exatamente aqui qual a cidade que o irmão está, né? Para poder passar a orientação para o irmão procurar um núcleo, né, mais próximo da sua cidade,
ou poder fazer o curso individualmente à distância EAD. E certamente vai ser também uma bênção. Irmão Landislan Conceição, esse é dos nossos. Ontem ainda eu corrigi uma prova dele, nota 10, olha só que maravilha. Desse jeito aí. Deus abençoe, seja bem-vindo, irmão Landisman. Santa Luzia do Maranhão está conosco, faz o curso de teologia pelo CETADB lá. Nilma Silva Lima, isso aí, maravilha, que bênção. Pois bem, meu pastor, aí, o missionário Marcos Dionis é de Mucambo, no Ceará. Mucambo, nós temos o núcleo pastor Paulo, quando foi o pastor da igreja aí, o núcleo 2585. Eu lembro muito bem porque eu estive aí fazendo a abertura do núcleo em Mucambo. Mucambo, é Mucambo, Ceará, ou é Mucambo no município de Marco? Só me dá esse ponto agora, porque me lembrei de Mucambo que eu fui, é Mucambo de Marco, né? Na cidade de Marco, um distrito ali. Olha, o Vini Magalhães dizendo que vai começar o nível médio, maravilha. Vini fez curso com a gente de escatologia, curso de formação de obreiros, né? Está fazendo o curso básico e agora também para o curso médio, maravilha. Pois bem, pastor Ciro, quantas novidades para nós aí de Niterói, no Rio de Janeiro? Pastor Ecos, eu estou aqui com saudades daquele bolo de fubá. Eita glória! Foi muito bom, viu? Vamos ver como o tempo passa rápido, né? Uma semana estávamos juntos aí em Apucarana. Pois é. Hoje já estamos por aqui, mas um prazer também, viu? Poder mais uma vez dividir a tela com o irmão. Já Maravilha. Estamos fazendo isso aí há 5 anos, né? 5 anos. 5 Desde anos. 2020. Passado de 5 anos. Passado de 5 anos. E é um prazer, realmente Maravilha. É muito bom poder estar aqui falando com os irmãos. Tem diminuído o número de participantes, né? Eu queria até pedir para os nossos irmãos que sempre nos acompanham, porque a gente passou aquela fase, né, graças a Deus, né? Passamos aquela fase aí da pandemia e naquela época as lives estavam em voga, né? E todo mundo fazendo live, as pessoas se interessavam mais. Agora parece que houve as pessoas não estão mais tão ligadas, né, em lives. Com certeza. Mas nós estamos sempre aqui, temos prazer de fazer esse trabalho e contamos com o apoio dos irmãos. Seria importante que os irmãos que participam clicasse nesse aviãozinho aí, mandasse para mais pessoas, divulgasse o nosso trabalho, para que possamos alcançar mais gente, né? Na prática, sim, veja, a gente não tem ganhos diretos disso, né? Claro que é importante a gente estar aqui, vocês vão conhecendo o trabalho do CETADB, alguns irmãos se interessam pelo curso, e só que não pense você que a gente está aqui ganhando alguma coisa diretamente por causa dessa live. Com certeza não. Com certeza não. A gente está aqui realmente por prazer, porque queremos compartilhar a palavra do Senhor, né? Então seria bom que os irmãos valorizassem isso, né? Não que a gente esteja aí assim insistindo para os irmãos nos apoiarem, não é isso, é que é algo deve acontecer naturalmente, né? Os irmãos que gostam do nosso trabalho possam apoiar para que nós nos sintamos também cada vez mais motivados, né? Uns ajudando os outros, e assim nós vamos avançando. Maravilha! E eu já vi que tem alguns irmãos aí que são nomes novos, né? Nomes novos que estão aí. Então, se você está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nossa proposta aqui é responder as perguntas que os irmãos nos enviam, não é? Então, as perguntas que nós vamos responder hoje aqui são perguntas que entraram na nossa pauta, para os irmãos terem uma ideia, no mês de janeiro deste ano. Então, é uma lista grande, extensa, não é? Mas nós vamos fazer assim, ó, quarta-feira próxima nós ainda vamos estar trabalhando esse tema de escatologia. E depois nós vamos fazer uma pausa do assunto da escatologia e vamos passar para as questões bíblicas, não é? E vamos seguir realizando a obra do Senhor. Muito bem, meu pastor. A nossa pauta de hoje começa nessa pergunta aqui, que eu entendi ela como
tripla, porque a pergunta que o aluno nos enviou foi essa aqui, ó. Qual é o destino de Israel após o milênio, após o trono branco, após o juízo final? Eu imagino que pode ser tripla ou uma única. Ou seja, para onde é que vai Israel depois do juízo final? O nosso irmão fez uma pergunta tripla. Porém, tem duas partes aí que podem ser sintetizadas numa só, né? Com certeza. Então, quando ele diz qual é o destino de Israel após o milênio, sim, é uma pergunta. Aí tem a outra após o trono branco, que o trono branco é justamente o juízo final, né? Então, ele é uma repetição aí, né? Se juntou. Bom, e a resposta é praticamente única, né? Porque, veja bem, ele está se referindo naturalmente ao Israel étnico, né? Ao povo de Israel que vai ser protagonista no milênio entre os povos naturais. Agora, um esclarecimento, né? Porque as pessoas muitas vezes pensam que Israel, por ter sido o povo de Deus escolhido e por Deus ter um plano com o povo coletivamente, alguém pensa que os indivíduos israelitas têm privilégios e já estariam salvos automaticamente só por terem nascido israelitas. Isso não é verdade, biblicamente falando. A despeito de Deus ter um plano com o povo de Israel, e Deus cumprirá o que Deus prometeu a Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança perpétua, não é? E as outras alianças também, as chamadas subalianças, que abarcam aqueles três aspectos da aliança abraâmica, não é? A bênção propriamente dita, a terra e a descendência. Essas três subalianças, né? Você tem a aliança davídica, por exemplo, cuja ênfase está na descendência, mais precisamente a questão do trono. Você tem a aliança que é muitas vezes chamada de palestiniana, um nome que a gente não gosta muito, mas que se consagrou como um termo teológico, não é? É a aliança da terra, propriamente dita, é chamada de palestiniana, que na verdade é aliança com respeito à terra prometida. A terra prometida que, biblicamente falando, vai desde o o Iraque, né? O Iraque atual, exatamente, até o Egito. Então, esta seria a terra prometida que Israel jamais ocupou, de fato, mas a ocupará por ocasião do milênio. Então, Deus vai cumprir isso porque é uma promessa alusiva à descendência de Abraão, ao povo de Israel. Mas isso não quer dizer que os indivíduos ligados ao povo de Israel já estão salvos automaticamente. Porque a salvação, independentemente do povo, seja judeu, seja gentil, passa pelo mesmo plano que Deus estabeleceu por meio de Jesus Cristo. A pessoa precisa crer e se arrepender, né? Evidentemente, para ser salvo. Agora, o povo de Israel que passar pelo milênio, claro, nós somos assim, muitas vezes ficamos inclinados a crer que todos os israelitas serão salvos, até porque eles vão ingressar no milênio como salvos, né? Como o remanescente que terá passado pelo período tribulacional. E, claro, só que vai haver nascimentos durante o milênio. As pessoas vão crer, vão deixar de crer, porque são povos naturais. Isso não deveria nos surpreender. Jesus vai estar reinando, sim, mas o ser humano tem uma tendência de se acostumar fácil com as coisas, de não dar valor para as coisas. Nós estamos vivendo isso. Não é porque Jesus não está entre nós que nós nos sentimos inferiores, né? Veja que os apóstolos tiveram o privilégio de ter Jesus entre eles. E Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus.
Eles tiveram o privilégio de ter Jesus presencialmente no meio deles, em pessoa. Por isso que Jesus até falou para Tomé: Tomé, bem-aventurados os que não viram, mas creram. E isso também contempla abarca, né, todos aqueles que seriam salvos posteriormente, como é o nosso caso. Nós não tivemos o privilégio de ver Jesus face a face, como os discípulos, em pessoa, mas nós temos, claro, a presença do Espírito Santo entre nós, temos comunhão com Deus, temos comunhão com Jesus, e, claro, depende da nossa fé. Mas muita gente hoje despreza tudo isso. Muita gente se desvia do caminho do Senhor. E não pense você que, por ocasião do milênio, as pessoas vão estar assim com uma nova mentalidade e protegida de qualquer... Não, o germe do pecado estará presente. Mas o diabo não vai estar preso? Vai, sim. Isso será uma grande vantagem em relação a hoje, evidentemente. Jesus vai estar reinando na terra e o diabo estará preso. Mas a natureza carnal, adâmica, ainda estará presente nos povos naturais, sempre enfatizando, porque a igreja já estará glorificada. Então, independentemente de ser alguém israelita ou não, no caso do gentil, ele vai ter que crer, se arrepender, permanecer fiel. Agora, a resposta é a seguinte: os salvos do Israel étnico, que passarem pelo milênio, claro que eles vão ser glorificados. Aqueles que sobreviverem ao milênio, eles vão ser glorificados em algum momento. Por quê? Antes, claro, do juízo final, né? Porque no juízo final, ali, quem comparecer na qualidade de réus serão apenas os ímpios. Réus, né? Serão os ímpios. Porque os salvos ali já não estão mais sujeitos a perder a salvação. Eles já estarão glorificados todos para ingressar no novo céu, na nova terra, né? No estado eterno, agora contemplando todos os salvos sem exceção. Então, a minha resposta agora, depois de toda essa explicação, respondendo objetivamente, qual é o destino do Israel? De Israel, eu estou falando, eu não estou falando de salvação coletiva, porque não existe salvação coletiva. Existe plano coletivo para o povo de Israel. Mas mesmo dentre aqueles que fazem parte do povo de Israel, a salvação é individual. Então, aqueles que chegarem salvos após o milênio, passarem pelo milênio salvos, claro, eles vão ser glorificados, e após o trono branco, antes, na verdade, né, do trono branco, eles já estarão glorificados. Então, isso se aplica não só a Israel étnico, mas aos gentios também que se converterem. Aqueles que se converterem dentre os israelitas, porque Israel vai ser um povo protagonista por ocasião do milênio, mas não quer dizer que os indivíduos do povo de Israel já estarão automaticamente salvos. Eles precisam crer, se arrepender, perseverar, assim como acontece hoje. É um novo tempo, evidentemente. A terra vai estar restaurada, é uma nova configuração da terra, haverá longevidade, as guerras cessarão, claro, Jesus vai estar reinando, mas as condições para obter-se a salvação são as mesmas que nós temos hoje. É preciso crer em Cristo e se arrepender. Então, aqueles que forem fiéis vão, evidentemente, ser glorificados após o milênio. Maravilha, pastor. Fica muito claro. Na verdade, as pessoas sempre têm essa... Eu não vou dizer essa confusão, mas tem essa ideia, né, de que Israel, de alguma forma, é privilegiado no que diz respeito à salvação, quando na verdade não é. Não se aplica. Na verdade, não se aplica. É isso aí. Salvação é em Jesus. E se não passar por Jesus, está no bico do corvo. Jesus descerá é a próxima questão que nós temos para hoje. Após o evento do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, ele virá publicamente com a igreja? Sim, ele virá publicamente com a igreja. Isto é a fase conclusiva aí, né, da segunda vinda.
Veja que eu aproveito até essa oportunidade para dar uma resposta com respeito a essa questão da segunda vinda, porque na nossa declaração de fé diz claramente que a segunda vinda é um evento, né? Que tem duas fases. E alguém anda criticando, dizendo que não deveríamos dizer isso, porque isso aí é ultrapassado, que teólogos estão usando argumentos mais sofisticados e tal. Veja, de fato, nós temos que tentar ser o mais didáticos possível quando nós explicamos, mas nós não podemos ignorar que a segunda vinda ela vai abranger um período de 7 anos. Isso aí o mestre Antônio Gilberto ensinava, e o mestre Antônio Gilberto não é qualquer um, né? As pessoas têm uma tendência, às vezes, de desprezar os nossos mestres. O mestre Antônio Gilberto é um homem que deu a sua vida pelo ensino no Brasil, e ele era um erudito que não se dava a conhecer como tal, muito simples, e talvez por conta disso alguém, né? Outro dia eu fiz uma afirmação que alguém ficou assim abismado, porque eu cito muito John Alvar, né? Alguém diz John Walvoord, porque o sobrenome dele é de origem holandesa, mas ele é conhecido nos Estados Unidos como John Alvar, né? No Dallas Theological Seminary, sempre foi chamado de John Alvar, por isso que eu falo John Alvar. Então, eu fiz uma afirmação de que John Alvar é um grande teólogo, que eu muito admiro, mas, para mim, o maior teólogo dispensacionalista que eu conheci é o mestre Antônio Gilberto, junto com Stanley Horton. Sendo que Stanley Horton, às vezes, ele criticava algumas questões dispensacionalistas, mas, na prática, ele defende a mesma posição que nós, né, como pré-tribulacionista. Ah, mas e a obra? Pastor Antônio Gilberto não tem os livros que tem John Alvar. John Alvar tem um comentário de Daniel. John Alvar tem um comentário de Apocalipse. Pois é, o mestre Antônio Gilberto, realmente ele escreveu muito em termos de artigos. Tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, que tem uma grande contribuição da parte dele. Tem a sua série de livros que a CPAD publicou, que ele foi fazendo ao longo da sua vida. Mas ele deixou muita contribuição em termos de apostilas, uma riqueza muito grande. Eu mesmo tenho muitas aqui comigo, que ele mesmo me presenteou. Recentemente também o seu filho, pastor Ismar, também tem me presenteado com algumas matérias exclusivas que eu não tinha, né? Então, a profundidade do mestre Antônio Gilberto é algo que nós, não é porque é uma questão de puxar a brasa para a nossa sardinha. Irmão, diz isso porque o John Alvar é batista e o pastor Antônio Gilberto é assembleano. Não é essa a questão. Realmente eu reconheço a erudição do mestre Antônio Gilberto. E ele diz com todas as letras, ele escreve no seu livro, O Calendário da Profecia, que a segunda vinda é um evento que vai durar 7 anos. E isso não é para nós ficarmos admirados, porque a primeira vinda durou mais de 30 anos. Alguém pensa que isso é uma brincadeira. Ah, não, mas como pode? Não, a vinda... Veja, quando nós falamos da vinda como termo teológico, não é algo que vem e volta, não. Nós não podemos ignorar que o arrebatamento não deixa de ser também parte dessa vinda, porque Jesus vem até as nuvens. E ele convoca a igreja. Então são 3 vindas. Jesus veio uma... Não são 3 vindas. Nós temos que entender o termo teológico dentro da sua abrangência. Então, a segunda vinda, teologicamente falando, eu não estou me apegando a textos, claro. Os textos bíblicos, dependendo do contexto, o termo vinda pode significar só o arrebatamento. Ou pode significar só a descida de Jesus à terra. Por exemplo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando fala da vinda do Senhor e nossa reunião com ele, ali é o arrebatamento, mas já é chamado de vinda. Porque não deixa de ser uma vinda, porque ele vem até as nuvens. Ele vem e nós vamos ao encontro dele. Então não deixa de ser uma vinda, biblicamente falando. Agora, quando nós falamos da segunda vinda como termo teológico, ela abarca o arrebatamento, que é um evento desencadeador,
vários eventos que vão acontecer depois disso, o próprio tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, fazem parte da segunda vinda. E aí tem o evento conclusivo, culminante, que é a descida de Jesus à Terra no final do período tribulacional. Então, explicando com cuidado, as pessoas vão entender. Eu me lembro que uma vez eu estava num avião e um teólogo aí, já partiu para a eternidade, mas ele começou a estudar muito, não sei o quê, ler muitos livros, e ele falou assim, Antônio Gilberto, não sei como as pessoas ainda gostam de ouvir esse homem, ele ainda defende aquela teologia das duas fases. Eu falei, pois é, eu também defendo. Eu sigo essa mesma teologia. Ele ficou sem graça, né? Porque ele estava querendo... Antes ele estava fazendo uma média, né? Estava me elogiando, falando que eu era o irmão Ciro, o irmão, eu admiro muito o irmão é uma pessoa e tal. Aí quando ele falou essa questão do pastor Antônio Gilberto, eu falei, pois é, eu também defendo essa mesma ideia, né? As pessoas às vezes têm uma tendência de ridicularizar, né? Claro, quando explico esse assunto detalhadamente, eu não me detenho nessa questão das duas fases propriamente dito. Agora, também eu acho que é demais nós querermos também dizer que o mestre Antônio Gilberto não sabia de nada, o Severino Pedro da Silva, Stanley Horton e tantos teólogos que vieram antes de nós não sabem nada, porque eles falavam de duas fases e o John Alvor não fala, e o Dwight Pentecost não fala, o Martin Hitchcock, o Reynold Showers e tantos outros autores de peso que nós lemos todos eles e respeitamos, mas não quer dizer que, pelo fato deles evitarem isso, porque eles falam arrebatamento e segunda vinda, então porque de fato são dois eventos, né? Agora, vamos voltar, são dois eventos, mas que fazem parte desse termo que nós falamos, segunda vinda. Agora, o nosso irmão pergunta se quando Jesus descer, após esses eventos que fazem parte da segunda vinda, ele cita o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, ele virá publicamente com a igreja. Sim, porque a Bíblia é muito clara com respeito a isso, né? Apocalipse 1 e 7, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, no prólogo de Apocalipse, você que é estudioso sabe que o prólogo num livro, o prólogo serve para quê? O prólogo é uma introdução. Não é só isso, porque às vezes numa introdução você diz alguma coisa que não tem muito a ver com o conteúdo, né? Mas o prólogo nos livros bíblicos geralmente tem uma função. Qual é o prólogo? Qual é o sentido do prólogo? Porque os livros custavam muito caro naquela época, o camarada não podia usar uma parte do livro assim só para preencher espaço, como a gente faz hoje, né? Vou usar aqui essa parte inicial, vou colocar bastante assunto, elogios e tal. Não, tudo era pensado de maneira muito cuidadosa. Então, no prólogo de Apocalipse, e João também teve a inspiração do Espírito Santo, e, claro, Jesus lhe revelou, né? Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, lembrando. Então, veja que no prólogo de Apocalipse se antecipou o quê? O objeto, o que vai ser, o que é tratado no livro de Apocalipse. Então, por isso que logo no começo do livro, João diz, eis que vem com as... Olha aí a menina, como vai, jovem? Do lado do vozão, tá do lado do vozão. Agora eu quero ver o tio Ciro, E aí, tá animada? E o quarto, como está? Organizado. Tá arrumadinho o quarto, tá organizado. É uma benção, ela tá aqui, empolgada. A netinha aí, uma benção, hein, pastor Ex? Com certeza. Agora o senhor ficou, agora não tem mais nem o que falar. Agora ela roubou a cena, né? Aqui assim. Aqui, pronto. Manda beijo pra essa turma aí. Agora ela roubou a cena. Pronto, manda beijo. Agora vai com a vozona, que a vozona tá esperando. Aí, pronto. Vai lá que a avó fez um bolo de fubá. Né, bolo de fubá só quando vem gente importante, filho. A gente fica aqui só querendo. Aquele bolinho de fubá com aquela xícara de café top, sem açúcar. Top. É só quando vem gente importante pra cá. Fiquei com saudade desse bolo de fubá aí, hein? É desse jeito. Então é isso, pastor Ecos. Todo olho verá, né? Apocalipse 1 e 7, que se confirma, porque Apocalipse 1 e 7 é o prólogo.
mas isso é uma antecipação do que está lá no capítulo 19, versículos 11 a 21, em que Jesus desce com a igreja que terá estado no céu, né, com o Senhor, evidentemente, participando das bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro que vão acontecer no céu, a igreja já galardoada, porque ali ela vai estar com suas vestes brancas, ali é chamada a igreja de os exércitos do Senhor. E está claro que aqueles exércitos são a igreja, porque antes se menciona que o linho finíssimo é a justiça dos santos. Ah, mas isso aí pode ser anjos? Não, porque os anjos, quem foi justificado são salvos, né? São os seres humanos. Jesus morreu por todos os homens, né? Para que eles possam alcançar a salvação. Os anjos, no caso, eles foram criados numa outra condição, e os que mantiveram o seu primeiro estado, ou seu principado, claro, foram confirmados. Os que se desviaram são anjos caídos, e foram confirmados como tais. Então, o termo justificação não aplica a anjos, não se aplica a anjos, né? Então, quando fala da justiça dos santos, não tem como isso ser aplicado a anjos, só pode ser aplicado a seres humanos. Então, aqueles exércitos que estão vestidos de linho finíssimo, montados em cavalos brancos, também, como diz ali na revelação pictórica, né? É uma revelação pictórica, não é que eles estarão montados em cavalos, literalmente, mas aquilo é para representar a vitória. Jesus vem vitorioso, montado no cavalo branco, acompanha Jesus o seu exército, que é a igreja do Senhor, vestida também com linho finíssimo, que é a justiça dos santos. Então Jesus ele vai descer lá no Monte das Oliveiras, cumprindo-se o que está em Zacarias 14. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Em Apocalipse 19, não diz que os seus pés vão estar na terra, mas está claro, né, à luz de Zacarias 14, e também de acordo com o próprio contexto, porque Jesus desce para fazer o quê? Para pôr fim ao período tribulacional, para lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, vencer os exércitos que estarão amotinados para riscar Israel do mapa, né? A chamada Batalha do Armagedon. Então Jesus ele pisa na terra e ele vem com a igreja quando ele descer de fato à terra, porque no arrebatamento, evidentemente, somente a igreja verá o Senhor, que nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Por isso que na nossa declaração de fé tem até o termo que também é muito questionado, né? Até no nosso meio, a nossa declaração de fé diz que o arrebatamento é um arrebatamento secreto, porque a referência é o arrebatamento como um evento, como um todo, né? Contemplando a própria ressurreição dos mortos em Cristo e sua glorificação, também a transformação dos vivos, salvos, que serão igualmente glorificados, e esse mesmo grupo, né, um grupo só, né, vai ao encontro do Senhor nos ares, e tudo isso é algo exclusivo para a igreja. O mundo não vai saber de fato o que está acontecendo. É nesse sentido que é secreto, é exclusivo, é só para a igreja do Senhor. Então, todos esses termos fazem parte da nossa declaração de fé, e nós como assembleianos, precisamos entender, né, tudo isso, antes de criticar, de às vezes gerar polêmica e até dizer que a nossa doutrina não está muito bem delineada, muito bem definida. Nós temos que estudar primeiro para entender, né, qual é o sentido de tudo isso. Então, pastor Ecos, eu creio que eu já estou aqui divagando, mas eu creio que deu para entender, né, que com certeza Jesus vai descer após o período tribulacional de maneira visível, juntamente com a igreja que terá sido antes, claro, arrebatada e terá sido galardoada no tribunal de Cristo, e também estará no céu durante o tempo em que houver o período tribulacional de 7 anos na terra, né? Então a igreja irá ao encontro do Senhor nos ares, entrará no céu, porque a igreja precisa entrar no céu, e depois desce com ele, galardoada, glorificada, né, para participar do milênio, juntamente com Cristo na terra.
Maravilha, meu pastor. Então, agora nós vamos para essa outra questão aqui, a terceira do nosso temário de hoje, é os ímpios condenados no juízo das nações, conforme Mateus 25, serão lançados direto no Hades ou no Guiena? Então, essa é uma pergunta que as pessoas fazem, porque, de fato, o termo que aparece ali em Mateus 25 diz respeito ao Guiena, né? O lago de fogo, ao inferno final. E alguém então diz, mas como assim? Quer dizer que as pessoas elas vão direto para o lago de fogo? Não é só depois do juízo final? Então veja, a Bíblia menciona vários julgamentos escatológicos. Veja que o próprio Paulo, quando fala do Senhor Jesus como justo juiz, ele deixa claro que haverá diferentes julgamentos escatológicos, né? Porque ele disse o quê? Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, ele diz o quê? Conjuro depois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar, veja, há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então não é só na vinda, no reino, né? Então ele já deixa claro ali que haverá momentos diferentes em que o justo juiz há de julgar. Então, claro que os irmãos de outras tradições, eles simplificam tudo. Não tem duas ressurreições, é uma só, vai acontecer tudo uma vez só, naquele dia. Uns ressuscitam para a vida, outros para a condenação, não tem intervalo de 1000 anos, porque o 1000 anos na verdade, ali é uma referência simbólica, alegórica. Então, eles tentam simplificar tudo, só que ao fazer isso, eles acabam não sendo fiéis, de fato, ao que está escrito. Porque a Bíblia deixa claro que haverá diferentes ressurreições, em momentos diferentes, não é? Assim também haverá diferentes julgamentos. Então a Bíblia menciona pelo menos 5 julgamentos escatológicos. Nós temos o tribunal de Cristo, que acabamos de mencionar, né, na resposta da outra questão, que não é propriamente um julgamento para efeito de condenação, porque o tribunal de Cristo é o julgamento dos salvos. Os salvos vão ser julgados como servos de Deus. Então há pessoas que não têm tido assim um trabalho, não têm feito um trabalho para Deus da maneira como deveria, mas serão salvas pela graça. Não vão chegar ao ponto de se desviar, mas pessoas hoje que estão vivendo de maneira acomodada, não estão trabalhando para Deus como deveriam, ou se trabalham muitas vezes é uma vaidade pessoal, é para aparecer, e alguns acabam até nessa cobiça, né? Como diz a Bíblia, também amando dinheiro, traspassando-se a si mesmo com muitas dores, e aí, nesse caso, elas até caem da graça, né? Se afastam do Senhor de fato. Mas tem muitos que vão ser salvos, porém as suas obras vão se queimar, não é? Naquele grande dia, o galardão não vai ser assim, o galardão que o Senhor gostaria que a pessoa recebesse, mas vai ser salva, né? Será salva. Então, é um julgamento, o tribunal de Cristo, para efeito de galardão ou perda de galardão. Mas aí nós vamos ter também, após o arrebatamento da igreja na terra, nós vamos ter. Veja que o próprio período tribulacional não deixa de ser um julgamento. É o julgamento. Israel vai ser julgado dentro desse período, né? E Daniel menciona que será salvo aquele cujo nome estiver no livro. Ou seja, aquele que de fato se arrepender, crer, ele vai ter o seu nome registrado, no sentido de fazer parte do rol dos salvos. E aí a Bíblia menciona, entre tantos julgamentos que eu ia mencionar, você tem o julgamento de Satanás, que é outro julgamento, você tem o juízo final, né, que é do trono branco, e esse julgamento em particular, conhecido como julgamento das nações, ou
talvez um termo até mais apropriado seja o julgamento de gentios, que mais precisamente pelo contexto são aqueles que vão fazer parte do levante contra Israel. Porque ali esse julgamento vai se dar logo depois do Armagedon. Então são os exércitos propriamente vivos. E também os líderes desses exércitos, aqueles que estavam nos bastidores, mas trabalhando contra Israel, e aqueles que estavam trabalhando também a favor de Israel. Porque esse será, na verdade, o critério, a base para o julgamento será exatamente isso. E muitas vezes, se nós não prestarmos atenção aos detalhes, nós podemos ser levados a pensar que esse texto de Mateus 25, 31 a 46, faz referência ao juízo final. Os nossos irmãos de outras tradições, como eu dizia, os amilenistas, por exemplo, eles dizem que aquilo ali é a mesma coisa que o juízo final. O Senhor vai separar os que estão à direita dos que estão à esquerda e tal, e vai julgar como se fosse o juízo final. Mas não é. O texto é muito claro. O juízo final é após o milênio. Está lá em Apocalipse 20. Esse julgamento das nações, ou julgamento dos gentios, ou dos grupos étnicos, né? O termo ali no grego é etne, que não é propriamente nações como nós conhecemos hoje, né? Brasil, Japão, Estados Unidos, mas representantes, indivíduos que vão se levantar contra Israel, dentre os gentios, e aqueles que vão apoiar Israel, esse é o critério, né? Então, o texto diz que quando Jesus vier na sua glória, ou seja, na sua manifestação gloriosa, quando ele descer à terra, portanto, é o que está lá em Apocalipse 19, ele vai descer com a igreja, ele vai pôr fim ao período tribulacional, ele vai vencer, claro, o anticristo e falso profeta, muitos ali dentre os exércitos do inimigo, claro, as pessoas vão morrer, e esses que morrerem, evidentemente, está claro que o corpo fica na terra, porém, a alma e o espírito, que vão morrer em combate, vamos dizer assim, claro que a parte imaterial, aí vai para o Hades, porque isso é o que a Bíblia diz, vai para o estado intermediário e aí aguarda o juízo. Agora, as nações vivas, ou os povos vivos que vão ser julgados, que são chamados ali de bodes e ovelhas, né? As ovelhas, as nações ovelhas, ou os povos ovelha, são aqueles que fizeram bem a Israel. Quando o Senhor disser, eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, aí eles vão perguntar, Senhor, quando tivesse fome e não te demos de comer, ou tivesse sede e não te demos de beber? Quando fizeste a um desses pequeninos, ou não fizeste, né? Estou juntando aqui as duas coisas, porque esse é o critério. Jesus fala de uma maneira, digamos assim, usando figuração de linguagem, mas ele está falando de atos realmente que poderiam ter sido feitos em prol de Israel e não foram feitos, e vice-versa, pessoas que fizeram o bem a Israel. E aí, os bodes, que são aqueles que se levantarão contra Israel, diz lá o texto claramente, e nós não podemos fugir disso, vou pedir até a gentileza do senhor ler, se o senhor puder. Com certeza. Mateus 25. Bom, eu já expliquei quase todo o texto, mas se o senhor puder ler aí todo o texto, é meio longo, mas para as pessoas que ouvirem já ficarem atentas, Mateus 25, 31 a 46. Bora lá. Preste bem atenção como isso não é o trono branco, é o julgamento das nações, ou julgamento dos gentios. Mateus 25, 31 a 46. Tá, joia. Se você quiser interromper, você pode fazer a interrupção. Não, pode ler, pastor, até o final, que depois eu vou só arrematar. Fechou. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos... Desculpa, se o senhor quiser explicar também, fica à vontade. Não, eu estou falando, mas... Eu estou lendo e você vai interpelando. Mateus 25, 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas,
e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, e tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estava nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, primeira coisa a se observar aí é o momento em que esse julgamento vai acontecer. Diz que quando o Senhor descer em glória, né? Ele vai se assentar no trono para julgar, né? Ele vai se assentar no chamado, no bema, né? Ou seja, o local como se fosse um juiz, na cadeira de juiz. Então isso na sua vinda em poder e glória, quando ele descer à terra. É nesse momento que ele vai julgar, ele vai apartar as nações, né? Que são aí claramente, pelo contexto, as nações vivas, os povos, mais precisamente, vivos, logo após o Armagedon. E a Bíblia aí menciona o reino, porque esse julgamento vai acontecer momentos antes do milênio. Porque os povos absolvidos desse julgamento vão ingressar no milênio como povos naturais, juntamente com as ovelhas são mencionadas aí, com os filhos, né? Que aí tem as ovelhas, os bodes e os irmãos, né? Os pequeninos irmãos e tal, como diz aí, que são os israelitas, né? Que é o remanescente israelita que vai ingressar também no milênio. Com respeito aos ímpios, que vão se levantar contra Israel, eles já terão sido julgados, portanto. Eles não precisam participar mais do juízo final. Eles vão precisar morrer para guardar o juízo. Não. Eles já vão comparecer aí diante do justo juiz. Por isso que o texto diz que eles não vão para o Hades. Porque o Hades é um lugar intermediário. O lugar para onde vão as almas, ou a parte imaterial. O corpo fica na terra. No caso desses aí, que vão ser julgados ainda em vida, eles já vão ser lançados, eles vão fazer companhia ao anticristo e ao falso profeta, que já terão inaugurado. Veja que o lago de fogo, o Guiena, o inferno final, ainda não foi inaugurado. Ele vai ser inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. Porque quem morre hoje, ímpio, a sua alma não vai direto para o inferno, lago de fogo. Porque o lago de fogo é para aqueles que estão na condição plena, espírito, alma e corpo, após a ressurreição, no caso dos que já morreram. No caso desses aí que vão ser julgados e ainda vivos serão condenados, eles vão estar no seu estado pleno, espírito, alma e corpo. Então eles vão ser, diz aí que eles vão ser lançados para o tormento eterno. E se nós lermos no grego, não é que eu não vou ler aqui no texto grego para ganhar tempo, mas você que gosta de estudar o grego, é só você procurar os termos gregos
você vai ver que aparece o termo Guiena, aí, tormento eterno, Limiton Pyrrhus, né? Pyrrhus, lugar de... Pyrrhus é fogo, né? Por isso que tem show pirotécnico, por exemplo. Então, Tom Pyrrhos, né? Então, isso aí é uma referência ao Lago de Fogo. É o Lago de Fogo, lugar de tormento eterno. Também tem o termo Guiena, aí você vai ver. Então, eles não vão ser lançados no Hades, que é um lugar intermediário. Esses aí já vão direto para o Lago de Fogo, está escrito, não tem como fugir disso. Então, o inferno final, o Lago de Fogo, ou Guiena, ele também vai ser ocupado aos poucos, né? Primeiro o anticristo falso profeta, depois esses aí que vão ser condenados, né, nesse julgamento das nações, depois também o diabo e suas hostes, e depois tem o juízo final, em que todos aqueles que comparecerem ali, os ímpios que vão comparecer, eles também vão receber a sentença. E a Bíblia diz que, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicários, aos mentirosos, aos feiticeiros, aos idólatras, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, porque é a separação eterna de Deus. Aí, então, esses que forem lançados no lago de fogo permanecerão lá por toda a eternidade. Muito bem, está esclarecido então a questão aí. Então vamos para mais esta questão, que ainda vai dar tempo de mais umazinha aqui, pelo menos mais esta, né? No milênio, quem não tiver o corpo glorificado pode cair. Aqui o irmão colocou no pecado, mas o mais correto seria colocar em, né? Pode cair no pecado? As pessoas que estiverem com corpos naturais, ou seja, aqueles que não fazem parte da igreja glorificada, vão estar sujeitos ao pecado. Claro, veja, a terra vai ter uma nova configuração. Jesus vai estar reinando, o diabo vai estar preso. Ou seja, haverá bênçãos como nunca houve na terra, longevidade. Veja, Deus vai tirar a ferocidade dos animais, o mundo estará em paz. Terá menos possibilidade, né? Grande prosperidade no mundo, tudo, saúde, porque vai haver longevidade. Então, a pessoa tem todas as condições para não cair, né? Não cair no sentido de se desviar do Senhor. Claro, mas todos vão estar sujeitos ao pecado e, evidentemente, como acontece hoje, a pessoa peca por pensamentos, peca por atitudes, e dependendo do pecado, ela se levanta, ela pede perdão. Dependendo do pecado, ela precisa, às vezes, também pedir perdão perante a congregação, tem que ir falar com o pastor, pedir uma ajuda e tal. Tudo isso vai acontecer. Talvez não como hoje, né? É uma nova, repito, é uma nova configuração da terra, Jesus vai estar reinando, né? Mas aquele que não tiver o seu corpo glorificado, ainda vai ter a natureza adâmica, vai ainda estar sujeito ao pecado. E aquele que permanecer no pecado, Isaías 65:20, é muito claro que vai haver morte dos pecadores, né? Aquele texto que nós já lemos aqui várias vezes, sempre citamos, né? Porque é o único texto realmente que diz claramente. Os outros são subentendidos, né? Mas esse aí diz claramente que vai haver morte no milênio, e diz que essa morte será decorrência do pecado, em decorrência do pecado. Né? O senhor quer ler aí? Fica à vontade. Isaías está aberto. Isaías 65:20. Isso aí. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então veja como esse texto ele diz muita coisa, ele resume muita coisa que vai acontecer no milênio. A longevidade vai estar presente, porque aquele que morrer com 100 anos é considerado jovem, né? Ou adolescente. Só que vai morrer de 100 anos aquele que
que tiver uma vida em pecado, porque 100 anos não é para a pessoa viver só isso, a pessoa é para viver muito mais, porque vai estar havendo a longevidade. O Senhor vai fazer com que as pessoas vivam muito mais. Então, essa pessoa que vier a morrer em pecado, que não se consertar com Deus, pessoas que vão nascer durante o milênio e vão se rebelar contra Deus, vai acontecer isso, né? Porque depois do milênio vai haver a última revolta de Satanás, a Bíblia diz. Então, aqueles que não permanecerem fiéis, eles vão, evidentemente, ser condenados, né? Vão ser condenados. Então, quem não tiver com o corpo glorificado, que no caso são os povos naturais, pode, né? A possibilidade existe. Embora, até hoje, né? Veja, para quem é salvo, o apóstolo João, ele trata da queda como algo remoto, porque não tem sentido a pessoa se rebelar contra Deus. Uma pessoa que uma vez foi salva, Pedro até falou, né? É como aquele que volta para o espojadouro de lama, como a porca lavada que volta para o espojadouro de lama, ou como o cão que volta para o seu próprio vômito, né? Então, João, ele também fala disso. Filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Não é para pecar. Mas, olha como ele coloca como algo remoto. Se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai. Veja, embora nós sejamos sujeitos a todo tipo de pecado, nós combatemos contra o pecado. Paulo falou que o pecado não terá domínio sobre vós. Então, hoje nós já contamos com a ajuda do Espírito Santo para que não venhamos a fracassar. No milênio, muito mais. Mas se mesmo com tudo isso alguém vier a fracassar e permanecer caído, claro, vai perder essa bênção, essa dádiva da salvação eterna, né? Então, quem não tiver o corpo glorificado, claro, pode cair, mas tem tudo para não cair. Se cair é porque é rebelde mesmo, né? Com certeza, mas o texto deixa claro, né? Tanto que vai ter morte como que vai ter pecado. O texto fica bem claro, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então haverá pecado lá, sim, ainda que, né, deixa eu verificar aqui, teve um irmão, deixa eu só mencionar aqui, o Samuel, né? Samuel Teles, ainda que o diabo esteja preso, o texto fica bem claro aqui que haverá pecado. É porque é a natureza adâmica, irmão Samuel. Porque, veja, só para explicar isso, pastor, rapidamente. Pode aproveitar. A natureza adâmica independe de Satanás, né? Satanás, ele é o fomentador, ele é o tentador. Só que ele é o tentador do ponto de vista do que vem de fora, né? Porque existe a tentação de fora e existe a tentação a partir da nossa própria natureza. Foi o que o Tiago falou. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Jesus não foi tentado a partir da própria natureza, porque ele nunca deixou de ser santo, claro. Quando diz lá em Hebreus que ele em tudo foi tentado, evidentemente que é a tentação de fora apenas. Porque Jesus nunca foi tentado a partir da sua própria natureza. Porque ele nunca deixou de ser santo. Ele é santo em toda a sua maneira de viver, sempre foi. Por isso que ele até disse, quem me convence de pecado? Então o que Jesus fez foi uma encenação, porque ele não poderia cair e tal. Jesus não poderia deixar de ser santo, porque ele é santo. Agora, ele veio para sofrer e morrer em nosso lugar como homem. E ele venceu como homem. E ele deu exemplo de como vencer como homem. Tanto que ele, quando ele foi tentado por Satanás, se Jesus usasse a sua natureza divina, por exemplo, veja como o diabo foi ousado. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és... Jesus poderia simplesmente mandar o diabo passear, vai embora, sai daqui agora. Mas Jesus submeteu-se à tentação. Ele sofreu a tentação e venceu pela palavra. Está escrito, citou a palavra 3 vezes, está escrito, dando o exemplo de como nós também podemos vencer Satanás. Mas ele foi tentado por Satanás, foi tentado também pelas pessoas à sua volta, foi tentado pelo mundo, tentação de fora. Nós, como temos uma natureza caída,
uma natureza adâmica, e aqueles que fizerem parte dos povos naturais também vão estar com essa mesma natureza, não é porque o diabo estará preso que eles não vão ser tentados. Porque eles vão ter uma natureza caída, uma natureza adâmica. O diabo, o que acontece? Ele potencializa a tentação, né? Por isso que Paulo falou, não deis lugar ao diabo. Como você dá lugar ao diabo? Quando você também dá lugar à carne. Porque quando você dá lugar à carne, o diabo se aproveita e fala, tá para mim, esse aí, vou só colocar mais algumas coisinhas no caminho dele, vou jogar mais algumas setas, porque ele já está querendo cair. Por isso que Tiago falou, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Agora, quando o crente está em comunhão com Deus, por isso que Paulo falou, foi Paulo mesmo, em Gálatas, né? Paulo, E o isso. espírito milita contra a carne, ou seja, as duas naturezas que estão presentes. Nós temos uma natureza adâmica ainda, e tem a nova natureza em Cristo, a natureza espiritual, que se for dominada pelo Espírito, ela vai prevalecer sobre a natureza carnal. Mas para isso você tem que alimentar também essa natureza espiritual, esse novo Adão, esse novo homem que está dentro de você. Mas se você alimenta a sua natureza caída, ela vai prevalecer. E o diabo se aproveita disso, né? Então, é o que pode acontecer no milênio, mas a pessoa fracassar, claro, sem a interferência de Satanás, porque ele vai estar preso, mas a natureza adâmica, ela ainda vai estar presente. Maravilha. Vou deixar uma dica aqui, ó. Para quem gosta de escola bíblica dominical, não perca a aula da lição de número 6. Porque com base em Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11, o episódio que envolveu ali Ananias e Safira, nós vamos aprender que não deve dar lugar ao diabo. É um tema muito importante, né? E vamos aprofundar essa questão aí que o pastor Ciro acabou de deixar aqui. Deixou a deixa. Olha só que redundância. Deixou a deixa, mas é exatamente isso aí, o gancho para que você assista, né? Assista esta aula, lição de número 6. Se você tem a revista, já deu uma desfolhadinha na livro, você já vai ver muita coisa importante ali. Pastor Ciro, maravilha, nós vamos encerrar. Sobre o assunto de escatologia, então, a próxima live será a nossa última deste ano, sobre escatologia. E aí nós vamos deixar essa aqui, ó. Quem ou o que detém a manifestação do anticristo? Aí dá para fazer uma live aqui. Muito bem. Então é isso. Nós vamos ainda a próxima, que vai ser ainda dentro do mês de julho, né? E aí vamos encerrar essa série de escatologia. E aí depois vamos para as questões bíblicas, já para o mês de agosto. É isso aí. Vamos continuar estudando a palavra de Deus juntamente com os irmãos. Agradecer aí. Quando, meu irmão? O Real Pablo. Toda quarta-feira, 22 horas. Toda quarta-feira, 22 horas, nós estamos aqui online, ao vivo. Não é? E também, estas lives, para quem não tem perfil no Instagram, ela sempre é liberada no nosso canal Cetadeb no YouTube. Então você pode acessar lá também. Aproveita para se inscrever, se ainda não é inscrito. Pastor Ciro Sanches Zibordi também tem o canal no YouTube. Quem ainda não segue o pastor, siga o canal do pastor. Você pode ali também se tornar membro e ter alguns privilégios, né, do material que ele disponibiliza ali para os seus seguidores, que são... Tem um nome, ajuda aí, pastor, o nome que dá para quando a pessoa é membro lá? É membro? É membro, isso. Membro Quem é membro do canal. Então, faça isso. Acesse lá o canal Ciro Sanches Zibordi e se torne um membro efetivamente do canal, porque você vai ser abençoado também. Pastor Ciro, a palavra está contigo para suas considerações finais e nós vamos encerrar na sequência, retornando para a próxima aula, quarta-feira próxima, que se eu não estou errado é dia 31, né? Só olhando aqui. Eu fiquei sem agora, eu fiquei na dúvida se é 30 ou 31. Deixa eu ver meu calendário aqui. Não, é dia 30, né? Uhum. Dia Verônica, 30. O curso é reconhecido pela CGADB.
Aí quando você fala qual o valor deste curso, aí qual é o curso? Não é? Qual é o curso que você está interessada? Eu vou pedir para você tirar um print aí da tela. O meu contato de WhatsApp está fixado aí. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, que é importante você me dizer qual é o curso, não é? O curso que você está querendo. O Carlos Daniel está perguntando assim, qual o tema da próxima live? É esse aqui, ó. Quem ou o que detém a manifestação do anticristo? Foi a pergunta que o irmão Carlos fez ali. Para a próxima live vai ser exatamente essa questão. Quem ou o que? A base, né, é 2 Tessalonicenses capítulo 2. E aí vamos estudar ali, vai ser benção. Pastor Ciro, contigo. Então é isso. Os irmãos também que desejarem se aprofundar, eu vi que o irmão Samuel aí está bastante interessado. Lá no canal do CETADB você tem ali 5 anos de lives, que estão todas lá. Então você Aproximadamente pode... umas 200 lives. Exatamente. Você pode se aprofundar, tem várias questões. E o CETADB tem feito cortes também, né? Às vezes você não pode assistir a live inteira, mas ali tem vários cortes respondendo perguntas específicas, e aí você pode se aprofundar. Toda Tá bom? terça-feira, os cortes Agradeço, pastor Hercules, pelo privilégio de poder participar mais uma vez. Quero agradecer também quero aqui registrar mais uma vez o meu agradecimento pela hospitalidade, pela maneira tão carinhosa com que os irmãos me receberam aí em Apucarana, né? Fazia tempo que eu não estava aí com os irmãos, e os irmãos aí me receberam muito bem, fiquei muito feliz em rever os irmãos, em conhecer as novas instalações do nosso CETADB, que eu fiquei maravilhado com o que eu vi, né? Como Deus abençoou o nosso CETADB, e aí nós vemos como Deus realmente... A mão de Deus está sobre o nosso CETADB, né? Depois de toda aquela dificuldade da pandemia e tantas coisas, e Deus ainda tem abençoado, aberto portas, mas claro, o CETADB precisa muito da nossa ajuda, das nossas orações, e dos irmãos que também desejarem estudar teologia, não percam essa oportunidade. Estudem com o CETADB, porque o CETADB, você sabe, é a escola, o centro educacional teológico que mais cresce no Brasil. Isso não é um chavão, é uma grande verdade. E graças a Deus por isso temos grandes instituições de ensino no país que nós respeitamos, né, teológica, mas o CETADB hoje é o centro educacional teológico que mais cresce no Brasil. Tudo isso para a glória do Senhor, e você está convidado a fazer parte dessa grande família. Ligue aí para esse número, tá vendo? Que é também o WhatsApp, que o pastor Hércules deixou aí. Esse é o meu próprio. Exatamente. Olha o privilégio. Qual é o diretor, pense bem, qual é o diretor de uma instituição grande de ensino, como é o caso do CETADB, que fala diretamente com a pessoa, né? A pessoa que ocupa um cargo como pastor Hércules tem muito trabalho, tem muita coisa a fazer, mas ele tem aí... Eu me viro para responder a turma toda. Pois é, ele se vira nos 30 aí para responder, mas responde, viu? Porque eu conheço o pastor Hércules de longa data, eu sei que ele honra, né? Quando ele se propõe a fazer algo, ele faz. Maravilha, meus irmãos. É isso aí. Ficamos agradecidos. Eu vou, na sequência aqui, irmã Verônica, eu imagino que é Oliveira. Na sequência, eu vou mandar para ti uma mensagem aqui no direct para passar as informações para a irmã a respeito do curso de bacharelado em teologia, porque está numa promoção especial agora até dia 2 de agosto. É uma promoção imperdível para o nosso bacharel livre em teologia. Vai ser com certeza uma oportunidade da irmã continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, o Nazareno. Gente, Deus abençoe. Quarta-feira próxima nós retornamos aqui e vamos falar então sobre quem ou o que impede a manifestação do anticristo. Pastor Ciro, Deus abençoe. Saudação aí para a irmã Luciana, para a irmã Júlia. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.
Amém.